Salve meus amigos, seguidores do canal Quimbanda Independente. Hoje vamos entender de vez esse assunto que, além de envolver ainda muitas dúvidas, polêmicas e mito entre todas as pessoas, sejam de religiões afros ou não, hoje trago aqui no canal esse tema de forma clara e explicativa. Vamos entender suas verdades e mentiras, o que não é pacto, tratado, eliminando de vez dúvidas e mitos que possam estar na cabeça de muitas pessoas. E claro, você assistindo esse vídeo até o final, além de todas essas dúvidas serem esclarecidas sobre esse tema, você com certeza vai ficar bem mais blindado contra charlatões e marmoteiros do axé, que usam também os pactos e tratados como uma forma de iludir e extorquir dinheiro das pessoas de pouca informação sobre espiritualidade e o meio magístico. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva no canal, caso for novo por aqui, seja bem-vindo, curta o vídeo, comente, deixe seu like, enfim. O que na verdade é um pacto? O que seria um tratado? É possível se livrar de um pacto depois de feito? É possível fazer pacto com o Deus do cristianismo, Adonai, Jeová? O que é verdade, o que é mentira, o que não é pacto? Essas e outras dúvidas respondidas aqui e agora. Então, deixa teu like e vem comigo. A porta do inferno estremeceu, o povo corre para ver quem é. A porta do inferno estremeceu, o povo corre para ver quem é. Ouvi uma gargalhada na encruza, a pomba giraiu com o padre Lucifer. Ouvi uma gargalhada na encruza, se a pomba giraiu com o padre Lucifer. A porta do inferno estremeceu, o povo corre para ver. Meu nome é Frater Tanarote, sou da Quimbanda Xambá. Bem, primeiramente, pactos precisam ser executados apenas por pessoas que realmente receberam ensinamentos concretos, palpáveis e de fundamento. Ou seja, que foi realmente passado de forma correta, de mestre para discípulo, de pai para filho, espiritual. Até porque você precisa ter credencial, permissão da egrégora para realizar pacto para terceiros, pois as duas coisas devem andar juntas sempre. Precisamos ter credencial, ter um cargo devidamente conquistado e ter o conhecimento, ser preparado, pois pacto é um ato ritualístico que deve ser feito de forma correta e por quem realmente entende e domina sobre esse assunto. Não podemos realizar com qualquer um não, porque marmoteiro tem demais. Gente séria são poucos. Você fazer um pacto ou um tratado com um marmoteiro ou pessoa que é um auto-iniciado é pedir para ter grandes dores de cabeça para o resto da sua vida. Então, pacto é um ato ritualístico e não é automático. Ou seja, não basta você querer ser pactuado, não está em nosso querer, não está em nossa vontade. Até porque pacto precisa passar por um período de aceitação. Existe muito pai de santo, magístico e até mesmo quimbandeiros de muitas vertentes por aí, que dizem que pacto é certeza de ser aceito. Você fazendo pacto é certeza de receber o que você pediu. E isso é balela, enganação, papo furado. Vamos entender o que é, na verdade, um pacto. Pacto é vender a alma. Simples assim. Quanto a isso, não tem nada de difícil de se entender, não. Pacto é vender a sua alma, a uma divindade ou entidade espiritual, em troca de algo que você julga muito difícil e às vezes até impossível de conquistar sozinho, usando apenas seus esforços. Então, o que os marmoteiros, picaretos do axé dizem a esse respeito? Dizem que pacto é 100% garantido de dar certo. Mentira. Uma vez que já falei várias e várias vezes que nada é 100% garantido. Então, você, quando eu digo você, é apenas uma forma de explicar melhor. Então, você passa por um período de aceitação. Você solicita um pacto espiritual e o mestre de Quimbanda, o mago, vai realizar todo o ritual magístico e existe um tempo de aceitação que é o tempo de espera, na qual a entidade ou divindade escolhida pelo interessado vai levar para analisar, observar aquela pessoa que está querendo ser pactuado. Não é só querer fazer o pacto e pronto. Não é só chegar para o quimbandeiro ou mago e pagar o ritual e pronto, está feito, seu pacto está aceito. Não.
Temos que ter em mente apenas uma verdade. Não estamos pagando ao quimbandeiro ou ao mago, não estamos pagando o resultado final. Estamos pagando o serviço espiritual dele. Quando a gente desembolsa uma quantia X para um sacerdote, pai de santo, quimbandeiro, mago, magístico, enfim, seja lá quem for, estamos pagando o trabalho que ele vai ter em executar aquele determinado ritual. Estamos pagando os materiais, os bichos que ele vai comprar para o sacrifício do seu ritual, do seu feitiço em questão. Estamos pagando também o tempo gasto. Quando você paga, você está pagando para aquele sacerdote lutar para você. E não o resultado garantido. Isso serve para tudo, tanto feitiços, trabalhos, como pactos e tratados. Principalmente pactos e tratados. Pois esse é que você precisa esperar um determinado prazo que será dito pelo quimbandeiro, ou mago, ou sacerdote. E se nesse prazo esperado você não for aceito para o pacto, infelizmente, não tem o que fazer mais. O que ainda se pode fazer é esperar mais um determinado tempo para assim o pacto seja tentado novamente, ou com a mesma entidade, ou com outras. O tempo é o mago ou quimbandeiro que vai dizer. Então, pessoal, esse tempo de espera serve para quê? Como o pacto é vender a alma a uma determinada divindade ou entidade espiritual em troca de objetivos grandiosos, a entidade ou divindade que aceitar o pacto terá que investir o tempo dela, terá que colocar em sua disposição, às vezes até falanges de espíritos ligados a essa divindade, para girar e trabalhar de forma constante no benefício de alguém, para que o objetivo que foi pedido pelo solicitante do pacto venha a ser conquistado e que isso continue dando frutos até a sua morte física. Então, como o pacto é um acordo, uma compra, ninguém vai querer comprar algo ou fazer um negócio ruim, ou até mesmo perdendo. Na verdade, as divindades e entidades, eles querem ver se você é realmente alguém que vale a pena fechar negócio. Claro, as entidades ou divindades não vão consultar se seu nome está no SPC ou Serasa, mas eles vão consultar se você vale realmente a pena para eles, se você tem uma alma que realmente vai servir para o propósito que eles terão predestinado futuramente para você. Não tem como dizer o que as divindades ou entidades analisam em uma pessoa que está querendo fazer o pacto. Na verdade, eles analisam e observam de forma geral seus pós e seus contras. Pois vender a alma não quer dizer que você, após a morte do corpo físico, vá sofrer eternamente no fogo, no mármore do inferno. Isso não. Não quer dizer que você vá para um lugar onde só tem choro e ranger de dentes, como os cristãos, como o cristianismo prega. Isso não tem nada a ver. Existem certos quimbandeiros de uma certa vertente por aí que prega de forma constante uma coisa muito errada sem noção alguma. Mas acredito que muita gente também pode ter o mesmo pensamento igual ou ter sido levado por eles a esse erro. Acreditam e pregam que vender a alma é um mito, que ninguém pode vender a alma porque, de acordo com eles, a alma não é nossa, a alma é do universo. Quem tem esses tipos de opiniões sobre pactos é porque não aprendeu nem mesmo o básico, ou seja, não entendeu nada sobre pacto. Pacto é e sempre foi algo milenar, algo que existe e sempre existiu há muitos e muitos anos. Vejam bem, é preciso entender muito bem quando se referimos a vender a nossa alma para uma divindade ou entidade em questão. Certo? Concordo em parte quando dizem que não existe isso de vender a alma, mas o que devemos entender sobre pacto é que quando se referimos a vender a alma, a nossa alma, não é pegar a nossa alma e vender como se fosse um produto ou uma mercadoria. Não é bem assim. Vamos ser lógicos, vamos ter noção e um pouco de bom senso. Vender a alma é vender o nosso tempo, vender o nosso tempo espiritual, nossa existência, nossos serviços para se dedicar inteiramente a uma determinada divindade ou entidade em questão, na qual a gente se pactuou. Pois fazer um pacto não é nada mais e nada menos do que trabalhar após o seu desencarne para a divindade ou entidade escolhida. Que você fez o seu pacto. Nada de ir para o inferno cristão, sofrer por toda a eternidade. Muito pelo contrário, uma pessoa que tem um pacto, a entidade ou divindade vai trabalhar pela pessoa enquanto essa pessoa viver em cima da terra. Aí quando a pessoa desencarnar,
morrer o corpo físico, aí essa pessoa vai ganhar um cargo, vai passar a trabalhar, a servir a entidade ou divindade por toda a sua eternidade, ou até a entidade abusar a sua cara e lhe dispensar. Certo que você pode ser liberado caso a entidade ou divindade assim deseje. Então, quando uma pessoa é aceita em um pacto pela divindade ou entidade escolhida, essa pessoa ganha um cargo no mundo espiritual, na qual vai exercer esse cargo ou por toda a eternidade, ou até o ser espiritual, dono do pacto, quiser lhe liberar. Aí, se você for liberado, você vai fazer as suas próprias coisas ou voltar aqui na Terra para reencarnar novamente. Outra coisa, após uma pessoa ser aceita no pacto, essa pessoa não vai levar mais uma vida totalmente normal como levava quando não era pactuada. Existem preceitos e regras que devem ser seguidas à risca durante a vida do pactuado. E, acima de tudo, quem é pactuado, escutem bem, quem tem um pacto aceito não pode falar para ninguém que tem. Isso é sigilo absoluto. Apenas o sacerdote, mago ou quimbandeiro e a pessoa interessada sabem sobre o pacto realizado. Apenas essas duas pessoas. Pois quem anda por aí dizendo que é pactuado ou dando a entender que tem um pacto, na verdade não tem pacto nenhum, não tem nada. Pois esse é uma das regras que o interessado tem que seguir. Boca fechada, sempre. Então que fique claro que pacto é vender a alma e só. Tem outros religiosos que pregam também que pacto, a entidade só vai querer a sua adoração, sua veneração. Pacto, a entidade só vai querer ser tratado como um Deus. Não, isso também é papo furado. Pacto é sim vender a alma e você tem que obrigatoriamente esperar, aguardar o tempo de aceitação, podendo ser aceito ou não. Aí você pode perguntar assim, quer dizer que eu vou realizar um pacto, vou pagar todo o valor pedido da execução desse ritual e vou ter que aguardar o tempo de aceitação, ainda por cima correndo o risco de não ser aceito? Aí eu respondo com total certeza, vai sim esperar. Vai ter que aguardar sim e correr esse risco. Porque é assim que funciona um pacto. As coisas não são do jeito que você quer. As coisas, infelizmente, não são do jeito que a gente quer. São do jeito que tem que ser e pronto. Aí sai muito melhor você ser muito bem orientado e aguardar o tempo certo, do que você realizar com um charlatão que afirma que vai dar certo, que é 100% de certeza. Aí você faz e não acontece nada. E depois você vai ser enrolado como, foi falta de fé, você não teve merecimento. Dentre tantos papos furados e marmoteiros do axé que dizem isso. Uma outra marmotagem grande é certos espiritualistas, certos magísticos dizer e afirmar que existe pacto com Adonai, existe pacto com o Deus dos judeus. Eu vejo isso apenas como uma forma de manipulação de leigos, onde uma pessoa espiritual, uma pessoa que se diz magístico, tenta vender livros ou tenta empurrar nas pessoas de todas as formas, fazendo com que elas comprem conhecimento sobre como se fazer pacto com Adonai. Tome muito cuidado. E o que lasca ainda mais, o que ajuda a atorar no meio mesmo, é querer vender ensinamentos, tanto sobre pacto como feitiços em geral, para uma pessoa que não tem preparação nenhuma espiritual, não tem iniciação nenhuma, nem no meio magístico ou espiritual, até porque não adianta ter apenas o conhecimento. Tem que ter a devida preparação e autorização para executar procedimentos espirituais, seja eles grandes ou pequenos. Sem falar que não existe essa marmotagem de pacto com Adonai ou com santos cristãos. Porque tenho total certeza que daqui a alguns dias vão querer empurrar nas pessoas pactos com São Jorge, com Lázaro e com Jesus, Maria e José. Tomem cuidado com as palhaçadas para vocês não perder dinheiro para mercadores de axé. Agora que fique bem claro que existem dois tipos de pacto. O pacto feito presencial e o pacto feito à distância. Mas em ambos os casos é obrigatório aguardar o tempo de aceitação. A minha vertente de Quimbanda, a Xambá, existe coisas que dá certo, que tem fundamento e sustentação para ser feito à distância. E tem coisas que não podemos fazer à distância, apenas presencial. Pactos e tratados na Quimbanda Xambá só podem ser realizados presencialmente, pois é um ato que obriga a presença da pessoa. Então, na minha vertente de Quimbanda, não existe pacto à distância, apenas presencial. Mas existem outras vertentes magísticas
que tem o conhecimento e que é altamente confiável e que suporta sim o pacto à distância tranquilamente. Mas em regra, existe pacto presencial e à distância. Enfim, na Quimbanda Xambá, para quem interessar se pactuar, pode ser feito pacto com os seguintes seres espirituais. Você pode se pactuar com o não nascido Lúcifer, com os Exus, Pombogiras e Eguns. Então, o interessado pode escolher se pactuar tanto com o maioral Lúcifer, como os Exus de sua preferência e Eguns. Espero que tenha ficado bem mais claro esse tema pactos, e que esse conhecimento que você acabou de adquirir possa ter sido muito útil para a sua vida. Só não esquece de se inscrever no canal. Agora, para agregar ainda mais conhecimento, vou falar um pouco sobre tratados, pactos e tratados. Pacto já foi muito bem explicado e detalhado. Agora, tratados. Bem, primeiramente, sobre tratados, é preciso saber que tem menos força do que um pacto. Um pacto tem muito mais força, tem muito mais espíritos e até mesmo falanges trabalhando para uma só pessoa. Diferente do tratado, que a força é muito menor e que às vezes é apenas um espírito trabalhando para um indivíduo. E claro, para uma pessoa se aceita para um tratado por uma determinada entidade, é muito mais difícil do que em um pacto. É muito mais fácil você ser aceito para um pacto do que para um tratado. Porque pacto se vende a alma e tratado não tem a venda da alma, entende? Explicando melhor, tratado é comparado a um estágio não remunerado. Sabe aquela pessoa recém-formada que está querendo ganhar mais experiência, que está querendo ganhar uma vaga no mercado de trabalho? Então, é mais ou menos isso. Um tratado. O espírito vai trabalhar a maior parte dela para uma pessoa totalmente de graça entre aspas, pois a entidade que se sujeita ao tratado é apenas para ganhar mais força, experiência e sabedoria. E tem a questão das mesas e oferendas em grandes quantidades, que essa determinada entidade que aceitou o tratado vai receber uma vez por ano. Então, resumindo, pacto é vender a alma, é trocar alguns anos da sua vida carnal, material, aqui na Terra, em plena satisfação e gozo, em troca de sua eternidade no plano espiritual, ou até o ser espiritual, dono do pacto, queira lhe liberar, do pacto. E tratado são acordos que precisam de oferendas e renovações, pelo menos uma vez por ano, para determinada entidade, ganhar mais agilidade e experiência, e no tratado não existe a venda da alma. Então é isso. Espero que mais esse conhecimento tenha lhe ajudado, que você que é meu inscrito no canal possa sempre aprender de forma correta e sem arrudeios e sem frescuras. Todos os meus contatos estão na descrição do vídeo, meu WhatsApp, página no Facebook, e-mail. Se inscreva no canal, caso você for novo por aqui, seja bem-vindo. Ative aí a sineta das notificações. E para trabalhos, feitiços, é só entrar em contato, dúvidas, que estarei sempre online no WhatsApp. Lhe desejo muito sucesso, muito axé, e um forte abraço do seu amigo Tanarote. Salve! Para ver quem é, e a porta do inferno estremeceu. O povo corre para ver quem é. Eu vi uma gargalhada na encruda, se a bomba girar